Graça e paz, povo de Deus, bom dia! Deus seja louvado em mais um dia na tua vida, em mais um despertar rico, divino, valoroso, precioso, milagroso, do qual só o nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador, pode nos entregar. Se tiver alguém que pode te dar um presente maior que esse, você me fala. Se tiver alguém que pode superar o teu acordar e mais uma oportunidade de estar aqui nessa vida, do qual é onde você tem que resolver nessa vida. A oportunidade é hoje. Deus se revelou para mim e para você, se fez manifesto para mim e para você hoje, através da bondade, da misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. Hoje veio a oportunidade de nós nos resolver nessa vida. Não tem outra oportunidade, não tem outra chance. Depois daqui é só juízo final. Depois daqui a palavra do Senhor vai dizer através do Evangelho de Mateus que serão apartados bode, ovelha, esquerda, direita. Em João 15, Jesus fala: aquele que tiver em mim e der fruto, esse eu podo, para que dê cada vez mais fruto. Mas o que tiver em mim e não der fruto, esse eu corto e lanço no fogo, porque de nada serve. Vai queimar como palha. Aleluia. Então reconheça essa oportunidade, esse amanhecer rico, divino, sabe? É um milagre nós estarmos aqui. É muitos detalhes que pessoas não se atentam, irmãos. É muitos detalhes preciosos que se encontra no começo do dia, na primeira hora do teu dia, que é quando Deus te coloca de pé. Aleluia. E para concretizar e completar essa chave do céu aqui na terra, além de quando ele te coloca de pé, você reconhece quem te pôs de pé em mais um dia. Quando ele te coloca de pé vivo em mais um dia aqui nessa terra para resolver todos os seus problemas, seus afazeres, para você cumprir seus compromissos, você reconhecer quem está permitindo você cumprir tudo isso aí, que às vezes você está tão cheio disso e não tem tempo para agradecer e engrandecer a Deus na primeira hora do seu dia, e você sai de qualquer jeito. Aleluia. Chama Jesus para o teu barco. Teve um momento que outra hora eu estava na portaria trabalhando e uma pessoa trabalhando comigo do meu lado e reclamando disso, daquilo, que estava assim. E o Senhor me deu um louvor na hora. Chama Jesus pro teu barco, se não é barco furado. Chama Jesus pra tua vida, se não aumenta as feridas. Chama Jesus pro teu barco, se não é barco furado. Chama Jesus pra tua vida, se não aumenta as feridas. Ele é o bálsamo, ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele opera por meio de nós, através da nossa entrega. Deus vem em espírito, através de você permitir ele entrar em áreas na sua vida para que você seja curado, restaurado, renovado. Aleluia. Depende mais de você, de mim, do que do próprio Deus, porque da parte de Deus já está feita. Esse é meu filho em quem eu me comprazo. Ouve-o. E bradou uma voz do céu no monte da transfiguração. Ouve-o. Sumiu Elias, sumiu Moisés, sumiu a lei, sumiu os profetas, ficou a graça em Cristo Jesus. Ouve-o, tá tudo em Cristo Jesus. Então, a partir desse momento, dessa hora do teu despertar, se você já está em atividade, se você não convocou Jesus para o teu barco, não adianta falar que você saiu agradecendo. Não, agradeço falando no carro, agradeço na mesa. Não, é no momento que você vai se retirar e se pôr com Ele. Porque quando você se retira e se pôr com Ele, é um secreto. É um momento de intimidade e ele vai tocar em áreas que só você e ele sabe que tem que ser tocada para ser curada e tratada. Aleluia. Chama Jesus para o teu barco, senão é barco furado. Amém? Louvado seja Deus. Está um vento aqui fora, eu ia gravar o vídeo ali na praça, essa ministração que o Senhor colocou no meu coração, mas está um vento muito forte. Louvado seja Deus por isso, que o Senhor nos capacite nesse dia do qual Ele já nos confiou, para que andemos na linha que Ele nos veja. Quando eu falo que andemos na linha que Deus nos veja, para que andamos alinhado com o céu, para que andamos em obediência, para que andamos além de ouvir, andamos praticando.
Que não sejamos só mais um ouvinte da classe dos não praticantes, mas que sejamos um ouvinte praticante, conservadores e preservadores da palavra de Deus. Aleluia! Para que onde colocarmos a planta do nosso pé, ambientes possam ser tocados, pessoas possam ser incomodadas de tal forma de chegar na tua vida e falar: você é diferente, você é cristão? Aleluia, é o brilho, é a luz do Espírito Santo. Já deve ter acontecido isso com você e faz tempo que não acontece. Às vezes falta um pouco de intimidade com o Senhor, às vezes falta um pouco da tua parte com o Senhor, de entrega, de tempo. Você está tão corrido, você está tão cheio de coisas, né? Aleluia, glória a Deus por isso. Mas em Provérbios 16:3 fala que se a gente consagrar tudo ao Senhor, consagra ao Senhor todos os seus planos, tudo que você for fazer, e seus planos serão bem-sucedidos. Aleluia. Então consagra tudo a Deus que você for fazer. Tudo que você for fazer, coloque o Senhor em primeiro lugar. Porque Ele é o primeiro, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Mas se você não declarar isso para a sua vida, vai ser muitas corridas vazias e vai chegar um certo tempo que você não vai conseguir dar conta, que você vai cansar. Você vai correr e vai falar: meu Deus, parece que eu não estou dando conta, parece que eu não estou fazendo nada, porque Ele não está nessa corrida. Salmo 127, Salmo de Salomão, aleluia. Se o Senhor não edifica a casa, em vão são os que trabalham. Se Deus não está nesse negócio que você está aí todo, achando que é isso, que é aquilo, mas você não tem se consagrado ao Senhor, não tem se dedicado tempo ao Senhor, não tem apresentado isso ao Senhor, aleluia, em vão está sendo essa obra. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Estou aqui com uma palavra do céu. O Senhor vem ministrando dia após dia. O Senhor vem falando muito de provações, de provas. O cristão, se ele não passar por provas, ele não é moldado. Uma vida que se diz estar em Cristo, se ela não passar pela prova, ela não é fortalecida. Ela não vai ficar forte na fé. O nível de fé não vai aumentar, porque ela está fugindo do que tem que passar. O Senhor vem falando muito isso comigo, porque vemos muitas coisas. Muitas pessoas que outrora estavam firmes, estavam conosco e de repente deu uma balançada. Falou: Senhor, meu Deus, alcança, papai, vai de encontro. Toca na necessidade, toca no profundo. A tua palavra diz através de Hebreus 4:12 que ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, com poder de entrar, atravessar a medula, atravessar o corpo, sair do outro lado e discernir as intenções de todos os corações. Então discerne as intenções desses corações que outrora se afastaram do Senhor e trago eles de volta, papai, em nome de Jesus. E usa, papai, os ceifeiros que estão disponíveis. Tem ceifeiros aí? Ora para o dono da ceifa enviar mais ceifeiros. Aleluia. Então temos que permitir passar a nossa caminhada. Cada um tem uma caminhada com Cristo. Somos vários membros ligados num só corpo, do qual Cristo é o cabeça. Aleluia. Mas cada um está passando por uma caminhada diferente, mas com Jesus no barco. Se Jesus estiver no barco, irmãos, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir pedrada, pode vir ataque, pode vir levante, pode vir o que for. Aleluia. Ele está no leme, Ele está no controle, Ele vai passar tudo contigo, comigo e com você. Não vamos ficar naufragados porque Jesus está no barco. Não tem o que bata isso, não tem. Porque maior é o que está conosco do que os que estão com Ele, do que o que vem de fora. Maior é o que a gente preserva dentro, a presença do Espírito Santo. Então vale ressaltar que a gente tem que reconhecer a grandeza do Deus que servimos, para quando formos para uma batalha, quando estivermos em guerra, quando estivermos em combate, ou quando estivéssemos sendo atacado, a gente lembrar das armas que já nos foi dada. Há poder no nome de Jesus, oração, jejum, palavra, discernimento espiritual, sabedoria. Aleluia, palavra de Deus, é ela que liberta, é ela que move. Aleluia, disse Deus lá no princípio em Gênesis: haja e ouve, haja luz e ouve luz, haja firmamento e ouve firmamento, é através da palavra. Então revestimos nós da armadura de Deus, para quando vier as astutas ciladas do inimigo, a gente não cair nessas tentações. Para quando vier prova sobre mim e sobre você, você permitir passar, para você subir um nível espiritual e poder passar o que você passou, poder testemunhar o que você viveu. Aleluia, isso é muito bom e agrega na nossa caminhada aqui com Jesus, para que acessemos novos níveis. Quando você ora para o Senhor para passar pelo fogo, você já está na prova, já estamos em provas, já estamos sendo provado pela mão do Senhor.
O apóstolo Pedro fala que o Senhor nos prova mais do que ouro puro, que perece. Aleluia. A gente tem valor na mão de Deus, irmãos. Então, se a gente não andarmos em obediência, se não tivermos ali buscando uma sensibilidade a ouvir a voz do Senhor para estar na mão de Deus, porque Ele permite a aprovação, mas Ele livra a boca do leão. Aleluia. Ele permite a aprovação, mas Ele nos livra do fogo da fornalha. Você está entendendo? Tem coisa que é para você passar, tem coisa que era para você ter superado faz tempo, e você tá aí, ó, dando volta, já passou as 7 voltas já que Josué deu lá em Jericó, aleluia. Deus já te deu estratégia, Deus já te falou como você tem que agir, mas chega na hora você não está agindo como Deus está falando no teu espírito, aleluia. Não temas, Isaías 41:10, o Senhor é contigo. Amém? Eu quero ler um texto que o Senhor colocou no meu coração, no meu espírito, que já vem ministrando em cima de tudo isso, do cristão não querer passar por situações que Deus está permitindo passar. Não tem como, irmãos. Não tem como se acessar outra rota. Se você está em Cristo, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Se você ama e serve, respondeu o teu chamado, o que está acontecendo na minha e na tua vida, coopera para o bem. Como assim? Vai falar com o papai. Se põe com o Senhor, se retira. Às vezes falta isso. Você não consegue ouvir a voz de Deus porque você não tem mais tempo para Ele. E você acha que é de qualquer jeito que você vai ouvir nesse mundo tão louco, pecaminoso, tão contaminado que a gente vive. Você acha que você vai ouvir Deus do jeito que você quer. Se retira, consagra ao Senhor. Aleluia, busque na palavra. Amém? Louvado seja Deus. Mateus 5, versículo 10. Para ficarmos claros, o sermão na montanha, do qual o próprio Jesus estava ali pregando para os discípulos e quem estava em volta sedento e querendo ouvir o mestre. Aleluia. Sabe o que eu resumo nos dias de hoje? Quem busca estar presente no culto ao Senhor. Quem busca estar presente no congregar, sedento. Não que ele não esteja sedento nos outros dias até chegar o dia do culto. Que você seja alimentado através da palavra, da tua comunhão, dos seus devocionais. Mas quando chega no dia do culto, do congregar, que você esteja cada vez mais sedento pela palavra do qual o Senhor vai ministrar aos nossos corações mediante a tua entrega e a tua prestação de culto. Percebe que é um coletivo, várias pessoas, mas essa hora é individual. É mediante a entrega de cada um que vamos receber. Receber mediante a minha prestação de culto ao dono do culto. Aleluia. Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Mas claro, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da palavra de Deus, por causa de servir a Jesus, por causa do amor a Cristo, por causa de estarmos ligados em Jesus. Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por causa de Deus, por causa de Deus, por causa de Jesus, por causa de você ter morrido para o seu eu e hoje você vive uma vida em Deus. Deus está falando: abençoado seja, filho, de você ter largado tudo, de você ter abandonado aquela vida suja, de você ter deixado de falar daquele jeito, de você ter mudado os seus hábitos por amor a mim. Abençoado seja a tua vida, abençoado seja a tua descendência, abençoado sejam os seus filhos, abençoados sejam os filhos dos seus filhos. Aleluia, tem promessa, em Deuteronômio nos deixa claro que a bênção se derrama. Então que você seja uma luz levantando no meio dos seus parentes, familiares, seja o que for. Ah, mas ele já tem as denominação dele. Você é luz. A palavra do Senhor vai dizer através de João que as trevas não permaneceram na luz, não prevaleceram sobre a luz. A luz, ela ilumina, ela dá clareza e derruba o que tem que derrubar, para depois que levante iluminado na presença do Senhor. Seja a luz em meio às trevas. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, ministrando a palavra do Pai ali para aquelas pessoas que estavam em volta, ele começa as bem-aventuranças. E eu amo essa parte, eu amo esse versículo. Cada vez que acontece situações mais apertada, mais pressionada, o Senhor me leva: bem-aventurado filho, suporta. Eu suportei por vocês, eu suportei por você. E isso não chega nem a um
ponto do que eu já passei, aleluia. Aí eu dou glória. Aí eu canto Lázaro, louvo Lázaro, vou passando pela prova dando glória. Quando o Senhor me leva, bem-aventurado, abençoado seja, está suportando por amor a mim, aleluia. Vale a pena suportar por amor a Jesus, porque Ele suportou por mim e por você. Vale a pena você não murmurar e sim adorar e cultuar a Deus onde Ele colocar a planta do seu pé, porque Ele sofreu e padeceu por mim e por você, para hoje estarmos aqui, tendo acesso ao céu, tendo acesso a Deus através de Cristo Jesus. Foi por causa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Romanos 11, 34, 35, 36. Tão insondáveis, aleluia, são os teus caminhos, os teus juízos. Ele é puro, ele é fiel. E mesmo ele sendo essa pureza, alvo como a neve, aleluia, ele não nos desprezou. Aleluia, Ele veio por nós, Ele veio por mim e por você, amém? Então se alegre, se você está na presença do Senhor, se alegre em estar cada vez mais. Se você ainda não está, então hoje é um dia, é um momento, é uma hora do qual hoje Ele separou para você se arrepender dos seus pecados, converter do seu mau caminho e buscar o Senhor teu Deus de todo o coração. A palavra do Senhor vai dizer através do apóstolo João na sua primeira carta, que aquele que confessa diante do Senhor, aleluia, o sangue de Jesus é poderoso para os purificar de todos os pecados, amém? Então seja bem-aventurado, abençoado seja você, filho, filha que tem suportado todas as aflições por amor a Cristo Jesus, é por amor a Ele. Aleluia, não é por ninguém daqui, olha que louco, porque em João 15 ele fala que nos amou primeiro, não foi nós que escolhemos estar nele, foi Ele que escolheu a nós, e nos trata até como um amigo, aleluia, filho, discípulo, amigo, servo, aleluia, não desista, aleluia, o Senhor é contigo, as provas, né? Esses nocautes que às vezes você vem tomando, mas você vem permanecendo fiel, é para te fortalecer na graça e no conhecimento. Aleluia, grande é a promessa do Senhor sobre a tua vida. Quanto mais prova, quanto mais situações que você às vezes não está entendendo, mas você está suportando e vivendo, grande vai ser o efeito depois de tudo isso, porque já é motivo de você ir gloriando a Deus, porque em Tiago capítulo 1 fala que a gente tem que se alegrar ao passar por todas tribulação, porque as tribulações que vêm sobre nós causam ali uma experiência da perseverança da nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, irmãos. Eu comecei por Mateus para falar das bem-aventuranças ali que Jesus estava falando no Sermão da Montanha. Se somos filhos, se somos discípulos, isso cabe a nós. Aleluia, depois se você tiver, medita lá em Mateus 5. Capítulo inteiro, ora ao Espírito Santo. Toda vez que você for abrir as Escrituras, ora a Deus em Espírito, porque o Senhor é em Espírito. E adoramos o Senhor em espírito e em verdade. E então a revelação, a clareza das Escrituras de Deus falando com ela através de nós é em espírito. Então ora em espírito toda vez que você for ler a Bíblia. Através do Espírito Santo, essas letras aqui vão saltar e vão incutar na tua alma, vão começar a entrar, mexer na tua entranha, que você vai ficar louco cada vez mais por Jesus. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 12. O cristão, se ele não passar pela provação, se ele não suportar as provações, as adversidades, situações que vêm sobre ele não muda de fase. Tem muitas pessoas que estão na mesma fase, tempo e fora de tempo. Aleluia. Se ele não permitir as provações, as adversidades, ele não muda de fase. Não muda de fase, não acontece ali a conversão, metanoia, processo de mente, transformação de mente, não muda. A rota vai ser a mesma, porque ele está fugindo. Porque ele não está querendo viver o que Deus tem para ele. Mas não adianta você querer a bonança, querer bênção, sendo que antes da bonança veio o quê? O que veio antes da bonança, naquela passagem do qual nos recita no Evangelho de Marcos, Lucas, aleluia, e Mateus. Jesus ordena aos discípulos que entrem no barco, que vamos passar para o outro lado, aquela lagoa lá de Genezaré, Galileia, o mar da Galileia era uma lagoa enorme. Entre que passaremos para o outro lado, aleluia, mas ele não falou que ia ter tempestade, mas depois da tempestade veio a bonança. Quem é esse que acalma o vento e até o mar ele obedece, aleluia. Mas não adianta você querer a bonança sem enfrentar a tempestade. A bonança veio depois da tempestade.
Aleluia. A bênção vem decorrer da tua obediência com Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Eu vou ler aqui para finalizar, que você possa ficar com essa palavra entronizada e incultada na tua vida, que ela possa causar um movimento na tua entranha e comece a pegar fogo dentro de você, que você não vai conseguir ficar do mesmo jeito a partir de hoje, que você possa ser usado, cheio do Espírito Santo, porque o Senhor não nos deu um espírito de